Hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. O tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Nada a temer quando tememos a Deus. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 8, versos 11 a 15. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos hoje vai começar com uma exortação da parte do Senhor por parte de Isaías para poder ajudar o povo a poder compreender aquilo que realmente deveria ser o foco da experiência deles. Todas as decisões que nós tomamos, o estilo de vida que nós resolvemos adotar, ele está intimamente associado com aquilo que serve como base para a nossa vida. Nós temos valores, nós temos alguns parâmetros de comportamento que servem como norte para a nossa vida, que norteiam a nossa existência. Algumas pessoas, por exemplo, estabelecem como parâmetro aquilo que a palavra de Deus menciona. Outros estabelecem como parâmetro o humanismo, por exemplo, ou simplesmente um estilo de vida mais livre de qualquer tipo de limitação que qualquer tipo de filosofia possa oferecer para a vida das pessoas. Deus aqui está mandando um recado para o ímpio rei Acaz. Ele está dizendo para Acaz que está com medo, o contexto imediato aqui ele está com medo dos dois países que estão mais ao norte. Ele está com medo de Israel e está com medo da Síria. Porque esses dois países, ele rompeu a aliança com eles e está com medo porque eles disseram que iriam invadir o seu próprio país. E ele está tentando buscar socorro na Assíria, cuja capital é Nínive, em Tiglat-Pileser, que era uma grande força que estava ganhando espaço no cenário internacional. E ele achava que com uma amizade com a Assíria, ele conseguiria resolver esse problema. Ele estava realmente com muito, mas muito medo dos dois vizinhos mais do norte. E Deus vai dizer para ele, não tema, não tenha medo desses dois países ao norte. Você precisa ter medo ou precisa temer ao Senhor. É interessante que há um jogo de palavras aqui no original em hebraico, que às vezes a gente perde um pouquinho na tradução para o português. A ideia aqui é que Acaz estava com medo dos dois países que estavam mais ao norte, mas que ele deveria temer ao Senhor. É interessante que, por mais que as palavras possam ser parecidas, o significado é completamente diferente. Ele não deveria ter medo do Senhor, ele deveria temer ao Senhor. Para poder entender esse termo, você precisa estudar principalmente os livros de Provérbios e Eclesiastes, que trabalham a ideia do temor do Senhor. Salomão vai explicar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria na vida de uma pessoa. Temer a Deus é entender que o Senhor Deus tem um propósito para a nossa vida, que Ele tem um plano para a nossa vida e que, se permitirmos, o plano do Senhor acabará tendo lugar na nossa existência. E quando você estabelece essa ideia como um princípio de vida, nada vai conseguir te assustar. Nada vai conseguir fazer com que você saia do caminho que o Senhor Deus tem proposto para você. Agora, quando nós começamos a olhar para a circunstância à nossa volta e começamos a viver uma vida cheia de medos, isso vai, de alguma maneira, nos influenciar em termos das atitudes que nós vamos estar tomando, das decisões que vamos tomar, dos rumos que acabaremos tomando na nossa própria existência. Acaz deixou que as circunstâncias externas, que a política internacional ditasse as suas atitudes. E ao invés de temer ao Senhor, ele acabou buscando alianças com o rei Tiglat-Pileser da Síria, o que foi uma desgraça para ele e para o país. Se ele tivesse temido ao Senhor, sua história seria diferente. Mas antes que nós comecemos a jogar pedras no rei Acaz, seria importante que nós tivéssemos a possibilidade de poder pensar um pouquinho na nossa própria história. Quantos elementos nesse momento têm despertado em nós o medo? É o medo desse vírus terrível, Covid-19. É o medo de que uma vacina não seja eficaz contra ele. É o medo de que a vacina não chegue a tempo antes que o processo de contaminação aconteça com a gente.
É o medo da crise financeira que tem tomado conta do mundo. É medo de que o clima do nosso mundo, o aquecimento global, acabe derretendo as calotas polares e a gente tenha um mundo completamente diferente daquilo que deveria ser. Quantos são os medos que a gente tem? E se você quer pegar aqueles medos mais próximos da gente, é o medo de não conseguir manter um emprego, é o medo de não conseguir sustentar a família, é o medo de perder um ente querido, é o medo de que um relacionamento não dê certo. Quantas pessoas vivem a vida, experimentam a vida baseado no medo, no temor de que as coisas não funcionem. O conselho de Isaías continua tão atual quanto os medos que nós temos hoje em dia. Isaías vai olhar para você e para mim e vai dizer: não viva a sua vida norteada pelos medos das circunstâncias à sua volta, mas viva a sua vida tendo como base o temor do Senhor. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para você. Ah, pastor, mas isso no meio do caminho eu acabar morrendo. Bom, até a morte é lucro para quem teme ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu justo. O Senhor Deus olha para você e para mim e diz: viva uma vida cujo norte, cujo parâmetro seja o temor do Senhor. Eu gostaria de orar pedindo para que Deus nos ajude a podermos viver nossa história assim. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque em Tua palavra descobrimos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ajuda-nos a viver a nossa história dessa maneira. Não permita que sigamos o exemplo nefasto do rei Acaz, que preferiu ter medo da política internacional ao invés de temer ao Senhor Deus. Ajuda-nos a vivermos a nossa vida com o princípio do temor do Senhor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?